Como começa a vida cristã de um homem? Na hora que ele nasce? Não. Jesus contou uma parábola e chamou a parábola de a parábola do semeador. Então ele disse: eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Essas sementes as aves comeram. Outra semente caiu sobre as pedras. Esta nasceu, mas como não tinha solo, as raízes não puderam se aprofundar, veio o sol, secou. Outra semente caiu no meio dos espinhos. Cresceu, mas os espinhos também cresceram juntos. Os espinhos sufocaram e aquela planta não produziu. A quarta semente caiu em terra boa, fértil, que cresceu e produziu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Nesta parábola, você observa que a semente é a mesma. Não tem defeito na semente. A semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu na pedra, a semente que caiu no meio dos espinhos. A questão foi o solo onde elas caíram. Mas a semente tinha o mesmo potencial. Potencial de produzir vida, de produzir grande colheita. Mas a primeira nem chegou a nascer, porque foi comida. A segunda nasceu, mas não vingou. A terceira, embora tenha nascido e crescido, não conseguiu dar frutos. Quando Jesus vai explicar esta parábola, ele diz assim: aquele que semeia, semeia a palavra. Então a palavra é a semente. A semente que gera a vida de Deus dentro de uma pessoa. O solo é o coração do homem. Há alguns em que esta semente é lançada, embora seja uma semente boa, não vinga, não por culpa da semente. Mas o solo não ofereceu as condições necessárias para que a semente vingasse. Mas aquela pessoa que ouviu a palavra, guardou no seu coração, gerou dentro dele a vida de Deus. E esta pessoa que ouviu a palavra, recebeu no seu coração, guardou, e ela se desenvolveu e começou a gerar nova vida. E a primeira coisa que esta pessoa, tocada pela semente, tocada pela palavra de Deus, vai ouvir de Deus é: desça as águas do batismo. A primeira coisa que as pessoas convertidas ao Evangelho, pelo Evangelho, eram convidadas a fazer, era descer as águas do batismo. Por quê? O batismo nas águas, o batismo de Jesus, o batismo do qual vem o verdadeiro significado da palavra batismo. A palavra batismo vem da palavra bapto. Bapto quer dizer imergir, afundar, ser imerso. Então, qualquer ideia ou qualquer ritual onde se pega um copo de água e derrama sobre alguém, este ato não pode ser chamado de batismo pelo significado da própria palavra. A própria palavra diz que bapto, que era usado para, por exemplo, você tem um vaso pequeno que vai pegar água de outro vaso maior, aí você pega o vaso pequeno e mete dentro do vaso maior para tirar a água. Então vou batizar aqui esse copo, imergir. Por que que este é o batismo e por quê?
o Evangelho apresenta esse batismo nas águas e imerso. O batismo nas águas, ele literalmente significa um nascimento. Um nascimento. Quando uma criança vai nascer, ela está literalmente dentro de uma bolha d'água. Ela está dentro d'água. Então, quando ela nasce, ela sai da água. No momento do nascimento, o que acontece? A criança sai de onde? Sai da bolha. Sai da água. Por isso que o batismo para os convertidos, o ato do batismo é um ato profético, significando que a pessoa está nascendo de novo. Porque a conversão ao Evangelho não é alguém que foi convidado para melhorar de vida. Não é o que se faz muitas das vezes em final de ano, né? As pessoas no final de ano compram lá uma tinta, né? Contratam um pedreiro e dá uma retocada na casa, muda de cor, se era azul, bota salmão, bota verde, enfim. Conversão ao Evangelho não é uma restauração da casa antiga. Não. A conversão ao Evangelho, gerado pela semente da pregação, que quando a pessoa é convidada a descer as águas do batismo, na realidade é um começo de vida do zero. Do zero. Não, eu sempre fui bom, eu sempre gostei das coisas de Deus, eu sempre fiz coisa boa, eu sempre fui trabalhador. Não. Diante do Evangelho, tudo que era bom foi arruinado por tudo que foi ruim e foi jogado no mesmo poço. Toda a bondade foi corrompida pelo pecado e foi pegado tudo, o fecho, toda a vida velha e foi enterrada, que é uma outra simbologia do batismo, o enterro do velho. Sepultados, como disse Paulo, sepultados com ele pelo batismo. É uma nova vida. Não é uma vida melhorada. Não, é porque eu deixei de beber, porque eu deixei isso e agora estou indo para a igreja. Isso não é cristianismo. Isso pode parecer bonitinho, bonzinho, não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo é o nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos, João 3, aquele que não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Aí Nicodemos disse, Senhor, como é que pode um homem velho nascer de novo? Poderá porventura voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus.